Oi, gente. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da mente, mas tem que cuidar das coisas espirituais. Ninguém nasce empreendedor. Eu acho que o trabalho é uma dádiva de Deus. Eu trabalho todo dia, o dia todo, mas em compensação eu só faço o que eu gosto e gosto de tudo que eu faço. Ninguém basta a si mesmo, nós dependemos uns dos outros. Então é importante que as pessoas que nos cercam sejam melhores do que nós. Ouvir muito mais do que falar, reconhecer as diferenças e respeitá-las. A gente não pode deixar o dinheiro subir a cabeça, né? A minha caminhada sempre foi no sentido de ser alguém digno, alguém que impulsiona, alguém que ajuda. O ter pode ser uma consequência. O hospital era muito precário, ele foi 100% reequipado. Gostamos muito de estar inserido num meio onde a boa educação, a cultura estejam sempre presentes. Como amante da música, né? O ambiente que nos acolhe deve ser um ambiente propício ao desenvolvimento dos negócios. Acabei sendo convidado para coordenar a construção daquela que é a nossa Escola Jaraguá de hoje. Utilizamos a inspiração que viesse a se constituir na nossa homenagem ao imigrante italiano. E uma Chiesetta, ela é um ambiente que tem vida, que é frequentado. Nós estamos fazendo uma viagem. E nós não precisamos estar eternamente com a mão na boleia. O risco é inerente à atividade empreendedora. Os nossos filhos nos esforçamos muito para prepará-los para a vida e para o trabalho. Para a vida e para o trabalho. Cada um ao seu tempo e à sua maneira. Os princípios são inegociáveis. Não é o nosso discurso que vale. O que vale é os nossos exemplos. Eu tenho que levar uma vida saudável, uma vida regrada. Comecei a fazer caminhadas cada vez mais longas. Aí a gente dá uma volta olímpica na ilha de Santa Catarina, 4 dias de caminhada. Legal. Pedalar eu aonde? No Chile. E eu adoro o Chile. Aí depois nós vamos fazer a travessia da Cordilheira dos Andes. E como é que é? Bom, moral da história, digo, estou dentro. Bom, fizemos a travessia, acabamos chegando depois de 3 dias em Mendoza. Foi uma experiência extremamente interessante. Eu vivo intensamente a vida que Deus me dá. Boa noite. Eu fiquei imaginando o que passava pela cabeça do Alonso, dos seus sócios e da sua maravilhosa equipe para reservar esse espaço para que eu falasse alguma coisa para vocês. Fiquei imaginando quantos jovens empreendedores contemporâneos que pudessem ocupar esse momento nobre para transmitir alguma coisa sobre o futuro. Mas eu penso que passou pela cabeça deles que seria bom encerrar esse dia tendo esse auditório como uma sala de descompressão, depois de tudo que ouvimos durante o dia sobre o mundo que nos espera.
Na verdade, a tecnologia, ela tem que estar a serviço daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós queremos oferecer às pessoas. E me pediram que eu falasse um pouquinho sobre o que me inspira. Realmente o que me inspira, verdadeiramente, é a jornada. Chegar lá é muito importante, ter um norte é necessário, mas não é tudo. Imaginemos, por exemplo, que eu resolvesse subir o Everest. Então, chegar no topo do Everest é um objetivo, é o norte. E a hora que eu chegar lá, grandes coisas, vou ter que descer tudo isso de novo. Então, é importante atingir o objetivo, é importante chegar lá, mas o que conta verdadeiramente é o caminho, é a jornada. São as pessoas que nos acompanham, as pessoas que nos acolhem, as pessoas que nos ajudam, sejam eles nossos líderes, pares ou liderados. É isso que verdadeiramente conta. Eu diria que chegar no topo do Everest é mais ou menos igual àquilo que nós acumulamos, é o ter. Mas qual é a importância do ter, se nós temos a consciência que nós não levamos absolutamente nada? O que conta efetivamente é o ser, é essa caminhada que a gente faz. Aonde verdadeiramente eu comecei? Eu vou regredir um pouquinho no tempo. Quando eu terminava o 4º ano primário, não tinha o 1º grau na época, era o 4º ano primário. Eu tinha passado um pouquinho dos 12 anos de idade e no final de jornada escolar, que 4 anos era o cumprimento da primeira jornada escolar, foi a primeira vez que eu vi o meu pai, um ferreiro, analfabeto, no recinto da escola. E quando nós caminhávamos para casa, naturalmente eu de calça curta, descalço, o papai pegou na minha mão e foi a primeira vez que eu senti a aspereza da mão de um ferreiro. E ele me disse o seguinte: meu filho, agora que você está formado, imagine, 4º ano primário, formado, você quer começar a trabalhar ou quer continuar estudando como seus irmãos? Eu pensei um pouquinho e disse para ele: eu vou começar a trabalhar. Mas imagine um tampinha, calça curta, descalço, com 12 anos de idade. Não tinha oportunidades para trabalhar. O que eu fiz? Fui numa empresa de transporte, de pessoas que me conheciam. Perguntei se eles me venderiam um pouco de óleo usado, óleo queimado, que se tirava do motor dos veículos. Arrumei um dinheirinho para comprar uma lata, uma brocha, um pincel e uma escova de aço. E na época tinha nas casas uma cerca de madeira, de sarrafinhos, de ripas verticais, e com o tempo aquilo ia criando musgo e tal, né? E eu bati na primeira casa, me oferecendo para fazer a limpeza da cerca e pintar com óleo queimado, que teria mais ou menos a vida eterna. E aí o cidadão olhando para mim com pena, né? Disse: mas quanto você quer cobrar para fazer? Eu disse: 1 cruzeiro, que era a moeda da época, vocês não tinham nascido ainda. E naturalmente pintar uma superfície irregular assim com a broca, chovia óleo queimado, tal. Eu chegava em casa igual um porquinho, com o meu primeiro 1 cruzeiro. No segundo dia, bati numa casa e o sujeito disse: não quero fazer isso.
deixa eu fazer, o senhor paga se gostar do serviço, e se não gostar, não custa nada. Ele permitiu que eu fizesse serviço. Ao final do dia, ele me deu 5 cruzeiros. 5 cruzeiros. A partir daí, na minha vida, eu tentei não mais fazer o preço do meu serviço. É quanto o mercado está disposto a pagar. Esse foi o meu primeiro passo. Quase com 14 anos de idade, fui trabalhar numa gráfica, como office boy, como aprendiz e tal. E, nesse meio tempo, existia um curso à distância, chamado Instituto Universal Brasileiro, que eu fiz um curso de artes gráficas e fiz um curso de eletricista instalador e mais um curso de radiotécnico. Se perguntarem para quê, eu não sei. Mas como eu fui trabalhar numa gráfica, o estudo de artes gráficas me ensinou muito. Cumpri algum tempinho nessa gráfica, fui trabalhar num banco como office boy. Feliz da pessoa que na sua vida tem a oportunidade de ser um office boy. Office boy não encontra portas fechadas em lugar nenhum. Ele fala com toda a hierarquia da empresa e fala com os donos de outras empresas, porque ele é um menino de recado, de entregar tal. E o office boy que sabe valorizar essa função não encontra porta fechada em lugar nenhum. Ele constrói uma rede de relacionamento fenomenal. Ele passa a ser conhecido. E eu valorizei muito a questão do relacionamento. No Banco Inco, meu cunhado Egon João da Silva também foi bancário. E depois do período de ser um office boy, os funcionários do banco trabalhavam das 7 da manhã a 1 da tarde e tinham um segundo expediente livre. O office boy tinha que ficar no banco no período da tarde até que o último funcionário do banco saísse, porque ele era alguém que estava à disposição de todos. E eu sempre muito curioso, eu ajudava as pessoas que estavam com seus trabalhos em atraso. E na época um banco, cada agência é como se fosse um banco independente. Tinha que fazer o seu razão, o seu diário cada dia, fechamento de caixa. E como eu ajudava as pessoas, e era muito prestativo, muito curioso, eu aprendi todas as funções que existem dentro de um banco. Todos os tipos de atividades, inclusive a contabilidade. E como meu cunhado Egon trabalhava no Banco Inco, no período da tarde, nós dois fazíamos contabilidade, prestávamos serviços administrativos para umas 5 ou 6 empresas de Jaraguá, empresas nascentes da época. E nesse meio tempo foi pensado na constituição da VEG. O Egon já tinha saído do banco, ele já tinha passado por uma outra empresa onde ele foi sócio, uma empresa de sistemas de exaustão para veículos. E quando a VEG começou a ser constituída, e como nós trabalhávamos juntos, meio expediente, eu tive a oportunidade de participar de todas as reuniões de concepção do que seria a VEG. E foi pensado, bem mais tarde veio se falar em governança corporativa, já naquela época, sem a gente conhecer esses termos, foi feito realmente o regramento do que é governança corporativa. A VEG é uma empresa planejada. Eu passei a trabalhar no primeiro dia de atividade da VEG, que foi dia 30 de junho de 61, a maioria não tinha nascido ainda, 30 de junho de 61, passei a trabalhar meio expediente na VEG, portanto eu fui o primeiro funcionário da empresa, primeiro funcionário, não registrado, porque eu estava trabalhando no banco, não podia ter 2 empregos na época.
E fiquei no banco até o final de 62. A partir do dia 1º de janeiro de 63, iniciei na WEG, fazendo o quê? Fazendo tudo. Era uma empresa nascente, cuidava da expedição, do faturamento, da área de pessoal, fazia contabilidade, porque eu já tinha aprendido a fazer contabilidade. Aí, nesse meio tempo, eu fui fazer um curso de contabilidade que me faltava e trabalhei na WEG por 30 anos. Fui o primeiro diretor da WEG, iniciei como diretor secretário, depois atuei como diretor de vendas, diretor de marketing, fui superintendente da WEG Motores, superintendente da WEG Acionamentos, participei dos conselhos da WEG, e quando eu cumpri os meus 30 anos de WEG, com 50 anos de idade, eu deixei a WEG. E o pessoal me questionava: Vicente, na flor da idade, com a posição que você tem, você vai deixar a WEG? Digo, vou. E por que a gente deixa a WEG? Primeiro, porque os 3 fundadores saíram com essa mesma idade da operação. E segundo, por mais que a gente fala em modelos de empresa, o que prevalece verdadeiramente, o que funciona verdadeiramente é o modelo piramidal. E lá no topo da pirâmide tem uma cadeira só, e a gente não pode envelhecer nessa cadeira, porque a organização envelhece junto. E outra coisa, uma empresa que é uma fábrica de talentos, como é a WEG, se nós não cedermos o lugar, os melhores vão embora. Então, é como filosofia, desocupe espaço, porque vem gente melhor do que a gente para ocupar essas posições. Terminando quase o meu período de WEG, o meu irmão Pedro, fundador da Marisol, estava às voltas com um problema societário, e ele veio pedir ajuda para que eu, de alguma forma, ajudasse a equacionar isso. Eu acabei comprando uma participação desse sócio dissidente, não tinha todo o dinheiro para comprar, que aquilo na época era 20 milhões de dólares, não tinha dinheiro para comprar. A WEG comprou, deixou em tesouraria para que o dia que eu pudesse comprar esse pacote de ações, e foi o que aconteceu. Acontece que o meu irmão mais velho, Pedro, fundador da Marisol, uma pessoa fenomenal, tem 2 filhas fenomenais, uma formada em moda em Milão, e ela nunca quis trabalhar na Marisol. Formada em moda, uma excelente estilista, um excelente designer, nunca quis trabalhar na Marisol. E eu, um dia, liguei para a Cristiane, perguntando se ela tinha um tempinho para vir falar comigo. Ela veio, ficamos 4 horas conversando, e no final disse: Cristiane, queira você ou não, o teu pai não é eterno, e o meu irmão era acionista majoritário. Um dia essa empresa vai cair no teu colo. A irmã dela também atuava como designer, e as 2 não queriam ir para Marisol. Eu tenho 2 filhos, Jorge Rodrigo e Juliano, bem formados e bem informados. Formaria com as 2 os 4 condutores do futuro da Marisol. E elas disseram: não. Eu digo: então, Cristiane, o teu pai está com um sério problema. Ela: eu sei, mas quem... E antes ela me perguntou: quantos funcionários tem a Marisol? Digo: 3.500. Ela: não, tio, eu quero ser feliz. E autossuficiente, não dependia do pai. Ela tinha renda, trabalhava para algumas grifes, inclusive da Europa. Ela: não, eu quero ser feliz. É a minha escolha, eu não quero isso. Aí eu disse: Cris, então teu pai tem um sério problema. Sabe o que ela me respondeu? Eu sei, ele também sabe. E quem manda ele criar esse monstrinho?
O que aconteceu? Meu Pedro saiu e eu fiquei. Eu ia lá temporariamente e acabei ficando. E fizemos um trabalho, eu imagino, extremamente interessante. Transformamos a Marisol de uma empresa que produzia em grandes bateladas produtos comoditizados. Nós transformamos numa empresa que passou a fabricar moda com séries muito pequenas para não uniformizar o Brasil, porque o volume de produção era muito, muito grande. E, naturalmente, isso foi um ciclo. Foi um ciclo que eu imagino que foi vitorioso, só que a mesmice mata. Então, a empresa tem que ser reinventada. Fizemos o plano de sucessão, acabou sendo escolhido para presidir a empresa o meu filho Juliano, mais jovem, ele que é formado em arquitetura e administração de empresas, fez o MBA dele em Milão, assumiu a presidência da Marisol e eu me retirei da operação e não me envolvo nada com a operação. O Jorge Rodrigo, irmão do Juliano, são 2 filhos, ele tem 2 anos mais do que o Juliano, ele era o diretor industrial da Marisol, e o dia em que o Juliano assumiria a presidência, ele disse: pai, eu vou deixar a Marisol. Eu gelei, né? Filho mais velho ia deixar a Marisol. Digo: Jorge, o que aconteceu? Tem espaço para vocês 2 aqui? Ele: não, pai. É melhor para a Marisol, será melhor para o Juliano, será melhor para mim, porque ele, meu irmão, mais novo do que eu, vai ser o meu chefe. Pode ser que em algum momento ele tenha que dar uma dura no diretor industrial e talvez ele não o faça por eu ser o irmão mais velho dele. Vai prejudicar Marisol e ele vai se desgastar junto aos outros executivos da empresa. E eu perguntei: Jorge, o que você vai fazer? Pai, não se preocupa, eu vou dar um jeito na minha vida. E de fato deixou a Marisol. 29 anos de WEG, mas eu continuei nos conselhos da WEG durante algum tempo ainda. E eu digo: agora eu tenho que ter mais uma jornada lá dos seus 30 anos. E aí eu fiz a opção por me tornar um produtor de vinhos. E nesse mundo do vinho, difícil mesmo são só os primeiros 100 anos. Viu? E como a gente não pode deixar obra inacabada, se o homem lá de cima mandar algum sinalzinho, eu vou dizer: para, não terminou ainda. Então eu estou nessa lida aí e bastante feliz. Bom, aí eu tive a oportunidade também, ao longo dessa minha jornada, de participar de conselhos de administração. Participei de algumas empresas. E eu diria assim, todos nós empreendedores, nós temos que nos preparar para ser bons conselheiros. E ser conselheiro não é uma vida fácil, não, porque a gente tem que estudar o case da empresa, aonde a gente se dispõe a participar num conselho, tem que conhecer os fundamentos desse negócio e ser extremamente ético. Mas é uma oportunidade muito rica de assimilar conhecimentos, porque a gente está com alguns pares que são executivos de outras empresas,
onde a prevalência da ética é fundamental. Cada empresa tem os seus segredos e que não podem ser compartilhados. Mas as experiências vividas de cada executivo que tem assento nesses conselhos é uma fonte de aprendizado descomunal para todos. E esse aprendizado ele é recíproco. Eu tive a oportunidade, hoje eu presido o conselho da Atna, o conselho da Marisol e o conselho de uma outra empresa que a família tem investimento, que é a Santinvest, e a outra empresa que é a Atna, que é uma empresa sediada em Blumenau, que tem filiais em Joinville, Jaraguá, Florianópolis e Brusque. Ela é a maior corretora de seguros independentes do sul do Brasil. Ela tem uma outra empresa de análise de riscos e outra empresa na área de benefícios. Ela é uma grande geradora de negócios para as companhias de seguro. Mas eu participei no Beto Carreiro como conselheiro. Quando o Beto faleceu, o filho dele entrou pela primeira vez no escritório do pai, começou a abrir as gavetas, encontrou um guardanapo onde dizia: um dia nós precisaremos formar um conselho de administração. E lá embaixo tinha anotado o nome de 4 pessoas. Dentre eles estava o meu nome. Estava o meu nome, que ele queria que eu participasse do conselho. E quando eu recebi a visita do filho do Beto, com esse guardanapo escrito, eu poderia dizer assim: o que eu entendo de parque de diversão? E perguntaria mais: o que eu entendo do mundo de motores? O que eu entendo de automação industrial? O que eu entendo de moda? O que eu entendo de vida? Mas eu não administro produto, eu administro recurso. Infeliz do cara que se apaixona pelo produto. Ele tem que se apaixonar pelo negócio. E a gente administra só recurso. E recursos são só 2. Nós é que complicamos. Nós só administramos recursos materiais e recursos humanos. São as 2 coisas que nós administramos. Nós temos que entender de gente e temos que ter consciência de que o capital não leva desaforo para casa. Cuidando disso, claro que a gente tem que se cercar de pessoas melhores do que nós, e eu sempre procurei me cercar de pessoas melhores do que eu, porque eu sou um eterno aprendiz. Eu quero aprender com pessoas que sabem mais do que eu. Se souber menos, não serve. Então, esse cuidado que a gente tem, quais são as pessoas com as quais nós queremos ser um vencedor. E participei do conselho da Bittner em Brusque, do Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, de desenvolvimento aqui do sul do país, da Celesc, da Color Minas, que é uma empresa da área de cerâmica, da Condor de São Bento do Sul, da Kremer, do Hospital Bahia Sul, do Hospital São José, da Karst, Marisol, que eu estou ainda hoje, da Previsc, que é o braço de Programa de Aposentadoria Complementar do Sistema Fiesc, da Santinvest, que eu continuo, da Tuper de São Bento do Sul, continuo participando da Vicunha e participei do Conselho de Administração da VEG por um longo período, e depois a VEG constituiu um conselho para cuidar dos negócios fora do core business da VEG, que tinha a denominação que era um conselho consultivo que analisava oportunidades de negócio em outras atividades que não da VEG. E a VEG é uma grande investidora em infinitos outros negócios, mas aparece como investidor ou acionista minoritário.
Entidades de classe, eu tive a oportunidade de participar da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, como vice-presidente, da SIGES, que eu tive a oportunidade de presidir, do SEJAS, que é o nosso Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, da Fiesc, do Sindicato das Indústrias Mecânicas e de Metalúrgica e Material Elétrico de Jaraguá do Sul, e também do Sintex de Blumenau. Eu tenho uma vida de 34 anos de dedicação a entidades de classe. E o associativismo ele é fundamental para a gente construir relacionamentos e poder colaborar com empresas. E aí eu tenho algumas crenças que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ativos. A gente sempre se apega muito aos ativos fixos, que está mais ou menos no campo do ter, né? Só que os ativos fixos depreciam. E os nossos ativos intangíveis? Pense, por exemplo, num deles, uma marca. O que a gente faz com a marca? Contabilizamos o valor da marca? Não. Nós contabilizamos a despesa para manter o registro da marca. Então, contabilmente nas empresas, quanto vale a marca, por exemplo? E quando eu falo na marca, eu falo do fundo de negócio, do conceito, da mais-valia. E um dia o meu filho Juliano me liga, lá na Marisol. Eu tenho o meu QG dentro do Parque Fabril da Marisol, mas sem me envolver com o dia a dia da Marisol. Ele me liga: pai, tem um tempinho para nós conversarmos? Eu digo: tá bom, Juliano, podemos conversar. Qual é o tema? Ele disse: não, eu vou até aí, vamos conversar um pouquinho. Ele sentou lá na mesa do conselho comigo, disse: pai, um dia nós vamos fazer com que os intangíveis da Marisol valham mais do que os nossos tangíveis. Os intangíveis têm que produzir mais renda para a Marisol do que o negócio, o core business da Marisol, que é esse de desenvolver moda, vender moda, tal. E eu fiquei imaginando onde que ele estava com a cabeça, né? E ele começou a falar: hoje, por exemplo, nós temos séries animadas que rodam em vários países com os nossos personagens. Fizemos um investimento maciço em personagens. Nós demos vida para os personagens, que se tornam produtos do desejo, e, portanto, existe uma infinidade de produtos complementares aos nossos, que nós licenciamos as marcas e colhemos royalties com essas marcas. E passa por aí. Então, assim, a empresa ela tem que se renovar, porque são feitos de ciclos. Por melhor que a gente operacionalize um ciclo, ele tem um dia para perder o brilho. E a gente tem que estar buscando constantemente sobrevida. Nós somos passageiros, perenes têm que ser as empresas. E como é que nós podemos torná-las perenes? Reinventando. Então, quando a gente fala em inovação e coisas que eu valha, é exatamente por causa disso. A outra crença minha diz respeito ao crédito. O crédito, ou a credibilidade, na minha opinião, é uma das maiores instituições que existe. Nós podemos até viver sem dinheiro, mas sem crédito é impossível viver. A outra coisa diz respeito à coerência. Nós somos infinitamente mais observados do que ouvidos. O nosso discurso é efêmero. O que conta são os nossos exemplos. Como é que eu posso
pregar alguma coisa e não praticar isso. Eu tenho que praticar aquilo que eu prego, senão a minha credibilidade vai para o espaço. Erros. Cometi uma infinidade deles. Mas é uma fonte inesgotável de aprendizado. Os erros nos ensinam muito. Os acertos passam desapercebidos. Os erros doem no bolso, dói na alma e dói na mente. A gente tem vergonha dos erros que a gente comete. E se a gente não estiver atento aos erros, porque os acertos é o natural, é o que deve acontecer. Então assim, a gente tem que fazer um esforço descomunal para ser mais assertivo do que as nossas barbeiragens com os erros que nós cometemos. E todos cometem, com maior ou menor intensidade. E os meus, eu paguei caro por isso. Tempo, o mais precioso de todos os bens. Eu diria que tempo, se for para desperdiçar, que seja o seu. Não desperdiça e não tome o tempo do outro, porque o tempo é um patrimônio. E a pessoa que diz assim, eu não tenho tempo. Todos nós temos exatas 24 horas por dia. Aí depende do que nós fazemos do nosso tempo. Eu tenho um hábito, eu sofri bastante, que eu sou um autodidata, centralizador e perfeccionista. Querem 3 doenças pior do que isso? E a gente sofre muito. E tempo. O que eu faço todos os dias, sem exceção? Ao final do dia, eu paro, antes de ir para casa, faço um balanço de como foi o meu dia, a minha jornada. Aonde eu fui efetivo, aonde não fui, quais as oportunidades que eu deixei passar durante o dia que eu não as explorei, para tomar consciência do que eu deveria ter feito e não fiz, e o que eu fiz bem feito para servir até de um impulsionador das minhas ações. Feito isso, viro a página, o que eu preciso fazer amanhã? Eu anoto, item por item do que eu preciso fazer, não detalho, só anoto o tema, depois eu hierarquizo. Põe em ordem de importância para executar. Fazendo isso, sobra tempo durante o dia, porque a gente organiza o tempo. O tempo é da gente. Se a gente não tem agenda, alguém ocupa o tempo da gente com besteira. E a gente tem que ter tempo para as pessoas que precisam da gente. E outra coisa que eu sempre fiz na minha vida, todos os dias eu tenho que falar com algum cliente. E eu, quando deixei a operação da Marisol, eu estava ansioso, porque eu não tinha mais razão de eu estar falando com clientes. Não tinha razão para falar, porque isso seria uma ingerência no trabalho que já não me competia. E precisava de fazer alguma coisa nesse sentido. E hoje eu faço com a Bivolt. Se eu pessoalmente não fizer pelo menos uma venda no dia, eu me sinto mal. E eu ligo para 4, 5, 6 clientes, o prospect, para falar sobre negócio. E por que eu faço isso? Porque nada, absolutamente nada acontece se a venda não for feita. É o que faz a máquina da indústria girar. Tem que ter venda. E quando a gente fala em venda,
Quando a gente fala em venda, a gente poderia se perguntar: qual é a pior venda que existe? Não é venda a qualquer preço, não. Mas qual é a pior venda que existe? É aquela que não foi feita. É a oportunidade perdida. E a máquina da indústria só gira se houver venda. Se não houver venda, produzir para quê? E eu gostaria de acrescentar ainda nas minhas crenças que os grandes feitos nada mais são do que a somatória dos pequenos acertos. Não precisamos pensar em fazer coisas grandiosas, mas faça bem feito. Se a gente conseguir ser 1% melhor nas múltiplas coisas que a gente faz cada dia, nós não precisamos ser 100% melhor, mas a cada dia, seja 1% melhor, a gente vai construindo um estado de graça em termos de qualidade, de presteza, e daí vai. Da mesma forma, as grandes perdas resultam da somatória de pequenos desacertos, de pequenos erros. Os grandes problemas nada mais são do que aqueles que nós colhemos através da nossa inobservância, porque o mercado, ele é cruel. O mercado, ele não perdoa. Ele sinaliza tenuamente. Se nós não estivermos absolutamente antenados e não capturar essas sinalizações, ele nos ignora, nos abandona. Por isso, a gente tem que fazer um grande esforço em todas as áreas para não sermos os perdedores. E a melhor forma de começar a ganhar efetivamente é parar de perder, parar de ser desatencioso. Falava do tempo, tempo é dinheiro, sempre foi, vale muito, porque é no tempo que as coisas acontecem. E nós não podemos nos descuidar disso. Dizia que se for para desperdiçar o tempo, que seja o seu. Outra coisa diz a respeito ao planejamento, à racionalidade, à disciplina na execução, que eles são pressupostos significativos dos ganhos. O planejamento é extremamente importante, mas de nada adianta um planejamento muito bem feito se nós falharmos na execução. A execução é fundamental. É fundamental. Então, o esmero na execução é muito importante. Aí, falando de pessoas, processo-chave para a execução, a gente tem que se cercar de pessoas que apresentem precisão, rapidez mental, coragem, persistência, enfim, cercar-se de pessoas certas no lugar certo. Quando falamos da estratégia, o ambiente de negócio, eles são altamente voláteis, eles estão em constante mutação. Portanto, a estratégia, ela deixou de ser inalterável. Nós temos que acompanhar, podemos até não ser os inovadores, estar à frente do tempo. Nós temos que efetivamente ser vencedores a cada dia. E quanto tempo nós perdemos pensando no amanhã? Amanhã é amanhã. O que conta efetivamente não é nem o ontem e nem o amanhã. O que conta é o hoje. Aquilo que precisa ser feito hoje tem que ser feito hoje. Amanhã é outro dia. Começa tudo de novo. As operações, os líderes precisam conceber planos de operação flexível, na velocidade com que as mudanças de mercado e tecnológica nos impõem. Então, assim, tivemos hoje ensinamentos
insights fenomenais sobre a relevância da tecnologia, mas pensem assim, ó, ela está a nosso serviço. Ela não é um fim em si. Ela está a nosso serviço. E nós temos que efetivamente inserir a tecnologia a serviço do aperfeiçoamento da nossa necessidade. Porque o mercado, de um modo geral, não compra a tecnologia. Ela compra os benefícios da tecnologia. Ela quer os benefícios. Então, ela deve estar a serviço daquilo que nós acreditamos e nos propomos a fazer. Aí, falando de pessoas. As pessoas são absolutamente diferentes umas das outras. Vocês podem imaginar que chatice seria se nós fôssemos todos iguais? As pessoas são diferentes, nem melhores, nem piores. Apenas diferentes. E reconhecer essas diferenças, ela é fundamental e nós precisamos respeitá-las. Cada um é cada um, com o seu jeito, e assim que nós temos que reconhecer. E reconhecer essas diferenças é uma atitude inteligente. Nós precisamos colocar essas diferenças a serviço do nosso propósito. Outra coisa, as transações comerciais, e nós vivemos de transações, nós negociamos o dia todo, mesmo aqueles que se dizem que não estão na área comercial, eles negociam o dia todo, negociam com pares, negociam com superiores, negociam com os iguais, os pares, negocia com os subalternos. A vida é uma negociação constante. E negócios não são feitos entre empresas. Negócios são feitos por pessoas em nome das empresas. Então, como negócios são feitos com pessoas, como é que nós vamos ser bem-sucedidos nas nossas intenções de negociar se nós não sabemos nos relacionar? As redes de relacionamento são fundamentais. Nós temos que gostar de gente, entender de gente e temos que nos relacionar constantemente, porque no momento que se constrói uma relação de confiança entre as pessoas, pessoa da empresa A com a pessoa da empresa B, essas pessoas vão fazer negociações no interesse das suas respectivas empresas, em nome dessas empresas. Então, assim, ó, não subestime ninguém. Não subestime ninguém. A gente não tem o direito de criar conceitos, de subestimar pessoas. Todas as pessoas, na nossa caminhada, estejam na posição que estiveres, são relevantes para o nosso propósito. E nós temos que aprender a construir redes de relacionamentos e nos relacionar. No meu tempo de executivo da WEG, fui superintendente da WEG Motores e acumulava, na WEG funcionava assim, hoje não sei como é que está funcionando, os superintendentes acumulavam uma função segundo a sua especialidade. Eu, como vim da área comercial e de marketing, eu, como superintendente, continuei acumulando a responsabilidade pela área de comunicação e venda da empresa. Eu tinha 1000 nomes, 1000 em âmbito nacional, com os quais eu precisava me relacionar. Eu conheço muitos municípios brasileiros, uma infinidade de clientes que eu visitava, sentava com o representante comercial no carro quando estava me encaminhando para o cliente, conversava com ele, nada de conversa que não tinha nada a ver com o negócio, é foco naquele cliente,
perguntava sobre a vida do cliente, eu fazia meus apontamentos. Não tinha os recursos computacionais que temos hoje. Era tudo na fichinha. Na hora da verdade, que se a gente encostava o umbigo no balcão lá do cliente, ficava 100% conectado e ligado, ouvindo muito mais do que falando, para entender da personalidade que estava na minha frente. E ao sair desse cliente, com o representante comercial, agora vamos focar numa coisa. Vamos fazer uma avaliação de como nós dois fomos perante o cliente e como ele se portou perante nós. Naquilo que nós fomos assertivos, efetivos, em coisas que nós eventualmente divagamos para aperfeiçoar a qualidade do relacionamento. E eu organizava isso. Na época, era esse o recurso. Eu tinha 3 telefonistas à minha disposição. Aí tinha as meninas que cuidavam da vida de cada cliente. E todo dia elas tinham que pôr na minha mesa 8 clientes para chamar, que eu ligava. E elas falavam sobre o motivo. Por exemplo, se um determinado tipo de motor, a pilha começava a crescer demais, quem são os clientes que compram esse motor? Traziam na mesa, tal, trazia a ficha do personagem, não da empresa, do personagem com que eu deveria tratar, ligava para a pessoa e, como a gente já viveu todas as crises do Brasil, tivemos crises, tinha que vender, e eu ligava para o cliente: fulano, tivemos um incidente na nossa planta número tal, e você não pode ficar sem o motor tal e tal, que você consome tantos por mês. Eu tomei a liberdade de mandar X, 10 motores, 20 motores e tal. Pelo amor de Deus, Vicente, eu não posso receber, eu não tenho... E cara, tu vai ficar sem. Vamos combinar o seguinte: se você definitivamente não quiser receber, não te preocupe. Quando chegar no destino, me devolve. Não tinha saído da fábrica ainda. Não tinha saído da fábrica. Se ele desse um sinal de consentimento, embarcava naquele dia. E eu cuidava para sair daquele dia, para não ficar vermelho. Fazia isso. Eu vendia uma infinidade de motores. E chegou o cliente que disse assim: ó, não tenho dinheiro para pagar. Eu digo: cara, não te preocupe, como é que tu quer pagar isso? E ajudava o cara. Ajudava, ele me ajudou e eu ajudava. Como o meu tempo está terminando, eu sigo. Falar rapidamente sobre a solidão do poder. Nós, às vezes, ficamos empolgados com a ideia de o cara estar lá no topo da pirâmide de uma empresa notável. A solidão do poder é uma coisa difícil de assimilar. Quando a gente está construindo a carreira, nós temos os nossos pares, nós temos os nossos superiores para conversar, nós temos a nossa equipe e tal, né? Só que quando você chega lá na cadeira, nem pares você tem mais. Você tem o time, tem a equipe. E olha para cima, não tem ninguém. Talvez tenha lá em cima Deus para conversar. Então a solidão do poder não é algo fácil. E para administrar isso, não é fácil. Aposentadoria. O que é aposentadoria? Não é parar de trabalhar, é ressignificar a vida. Ressignificar a vida. Identidade. Se nós perdemos, ficamos nus. Nunca deixe de zelar por aquilo que você é. Falar um pouquinho do corpo e da alma, da mente. Eu cuido de 3 coisas na minha vida. Eu cuido do corpo, mantendo o mais saudável possível, me alimento com parcimônia. Cuido da alma, eu sou cristão, não estou falando de religiosidade, estou falando de crença. Eu cuido com zelo da essência do espírito. E cuido da mente. Eu tenho medo do ócio, não do trabalho. Eu trabalho todo dia, o dia todo,
pessoal disse para mim: Vicente, tu tem um belo apartamento em Camboriú, por que tu não vai morar em Camboriú? O que eu vou fazer em Camboriú? Daqui um pouco eu vou começar a frequentar boteco. Vai que eu me apaixono de novo, o que eu vou contar lá em casa? Então, eu vou continuar trabalhando até o último dia da minha vida. E cuidar do corpo, da alma e da mente, isso é um tripé extremamente seguro para a gente ter uma vida bacana. Gente, o meu tempo esgotou. Eu gostaria de dizer para vocês muito obrigado pela paciência. Eu vi que ninguém se levantou, me aturaram durante todo esse tempo, mas é uma sala de descompressão. Obrigado, gente, pela atenção de todos. Obrigado. Muito obrigado ao senhor Vicente Donini. Linda história, grandes ensinamentos e inspirações. Obrigado. Ele permanece aqui no palco conosco, que isso. Nós vamos dar início ao momento de perguntas aqui. E respostas. Obrigado. Lembrando que as perguntas são enviadas pelo nosso aplicativo. Lembrando também que ao final desta palestra nós teremos um brinde especial com um delicioso chopp oferecido pela parceira Zeit. E para segurar nossa audiência aqui, antes da nossa sessão de perguntas e respostas, a gente vai conhecer no telão os vencedores da gamificação, que são as pessoas que mais interagiram no nosso aplicativo. Vamos conferir então os nomes dos vencedores desse primeiro dia na nossa gamificação. Deixa eu ver se já está tudo pronto. Minutinho só. Lembrando que quanto mais você interage no aplicativo, mais chances você tem de ganhar. Estão aqui os nossos, então, vencedores da gamificação. Deixa eu ver. Aloísio Teixeira Mendes foi o maior pontuador no dia de hoje. Parabéns ao Aloísio. Fabiano Batalha Ribeiro em segundo lugar. Tainá dos Santos Guerra em terceiro lugar. São 3 ou 5... Me lembra? Que vão receber os 3 primeiros. Então estão ali os nossos 3 primeiros vencedores da gamificação. Pedimos que eles procurem a nossa equipe na secretaria para receber o seu prêmio. Se eles não estiverem aqui ou vocês conhecerem eles, por favor, peço que passem então um recadinho ao Aloísio, Fabiano e Tainá, vencedores do dia de hoje. Seguimos então com o nosso momento aqui, encerrando a nossa programação no dia de hoje. Pedimos para que venham ao palco mediar as perguntas enviadas pela plateia por meio do aplicativo Carlos Henrique Ramos da Fonseca, diretor superintendente do Sebrae Santa Catarina. Grande Carlos Henrique, tudo bom? Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a organização do evento, né? E o grande prazer de entrevistar um amigo aqui, Vicente Donini. Vicente, parabéns pela sua aula magna aqui, uma história de vida. Realmente o senhor é um grande empreendedor, um empresário transformador e um grande líder comunitário. Então, gostaria de iniciar aqui pelas perguntas que o público mandou. Eu queria inicialmente fazer uma pergunta, que o senhor falou muito da importância das pessoas na jornada. E essas pessoas são as empresas são feitas de pessoas. Qual a importância do valor e a cultura organizacional nesse engajamento das pessoas ao longo da sua vida? Não é uma tarefa fácil, porque culturalmente o que prevalece nas empresas de um modo geral, que o relacionamento comercial é a responsabilidade do pessoal da área comercial. E, em realidade, é a responsabilidade de todos nós. Porque sem alguém que receba aquilo que nós fazemos, seja um serviço, seja um produto, e perceba que aquele produto, aquele serviço, tem um valor superior ao preço que ele está pagando, de nada adianta o esforço que foi feito. Então, o relacionamento com as pessoas, ele tem que ser alguma coisa que transpasse
toda organização. As pessoas da organização têm que ser as primeiras a entenderem e concordarem da importância do relacionamento com o público com o qual nós interagimos. Isso é uma tarefa de toda a organização. Então, culturalmente, se nós não conseguirmos impregnar isso como uma filosofia de trabalho, a responsabilidade do pessoal que está numa área comercial, numa área de marketing, ela fica muito penosa. Então, quanto mais nós vendermos essas ideias, não como um produto, mas como um conceito de vida, como uma cultura empresarial, quanto mais nós conseguirmos vender internamente, mais nós seremos sucedidos no mercado. E se não conseguirmos fazer com que a organização como um todo respire isso, nós provavelmente teremos muita dificuldade em ser vencedores naquilo que nós propusemos fazer. Muito obrigado, dona Nenê. Outra pergunta do público é: como o senhor conseguiu equilibrar a sua vida profissional e pessoal numa trajetória tão intensa como o senhor nos relatou? Paixão. Eu gosto de tudo que faço e só faço o que eu gosto. Então não tem assim dia ruim. Os dois piores, os dois melhores dias da minha vida durante a semana tem sido as sextas-feiras, quando a gente pode fazer um balanço semanal e dizer assim: puxa vida, como foi bacana essa semana. E o dia mais pacato da minha vida são os domingos à tarde, porque a ansiedade pelo recomeço, eu tenho que esperar até que a segunda-feira apareça para começar tudo de novo. Então, assim, gosto da sexta-feira e adoro as segundas-feiras. E me dedico ao trabalho, consigo conciliar com a família tanto quanto possível. E isso realmente não é um sacrifício, é prazeroso. Quando a gente gosta do que faz, ama o que faz, nunca é sacrifício. Obrigado, presidente. Outro ponto é como o senhor decidiu iniciar o empreendimento na criação de produção de vinho? E o que o vinho lhe ensina atualmente? Primeiro que ela é uma atividade colaborativa. As vinícolas, de um modo geral, elas são avaliadas pela procedência. Os vinhos são avaliados inicialmente pela procedência. Então, como nós estamos instalados numa determinada região, para nós é fundamental que todos os produtores dessa região assumam o compromisso de fazer grandes vinhos. Porque se um deles falhar na missão, pode comprometer os demais. Então, passou a ser uma atividade extremamente colaborativa, uns ajudando os outros. E produzir vinho é alguma coisa prazerosa, porque o vinho está muito atrelado à cultura, atrelado a relacionamentos, e a bebida, quando é consumida com parcimônia, ela é muito positiva na vida das pessoas. E eu diria que o vinho é mais ou menos, é algo não para beber, mas para degustar. E é mais ou menos parecido com o remédio. Faz bem para a vida, faz bem para o corpo, faz bem para a alma, faz bem para a mente. Se beber muito pouquinho, não faz efeito e a gente não sente a sensação da flutuação. E se beber demais, mata. Então, cada qual tem que ouvir o que o seu organismo tem para dizer e achar o seu ponto de equilíbrio. Tem pessoas mais resilientes, outras menos. Então, a gente tem que fazer o uso da bebida dessa bebida como um momento
prazeroso. Não é para se embriagar, não. Não é para se embriagar. Mas tomem vinho, que faz muito bem, viu? A propósito, eu tomo vinho todos os dias, e conto para vocês, com 80 anos de idade, eu fiz um pedal de Berlim a Copenhague, com amigos meus, alguns deles estão aqui nos prestigiando, Durval, Hermé, foram dois que eu vi, um pedal de 600 quilômetros. Antes disso eu fiz o caminho de Compostela. Antes disso eu fiz a travessia de Santiago no Chile a Mendoza na Argentina. Fiz a Estrada Real de Ouro Preto a Paraty. Esse ano, em setembro, eu vou pedalar de Munique a Veneza. São lá outros quase 600 quilômetros. Com quase 81 anos de idade. Então, assim, na vida não é força, é jeito. É jeito. Então, assim, o vinho faz coisa, faz milagres. Isso que é o ensinamento, né? Parabéns. Parabéns pela sua disposição, Vicente. Temos aqui uma última pergunta, até pelo adiantado da hora, Vicente. A governança corporativa é uma prática que nem todas as empresas praticam, fazem uso dela. Pelo seu relato, o uso deste início praticado em sua carreira, de onde você atribui a origem dessa prática de governança que você levou para a vida? É o exercício do dia a dia. Assim, se nós não seguirmos os mandamentos fundamentais da transparência, da prestação de contas, nós não chegamos a lugar nenhum. Não adianta querer levar vantagem. Você tem que cumprir as regras do jogo, cumprir esses fundamentos, que são fundamentos elementares. Alguém poderia dizer, não, mas a governança corporativa é uma coisa complexa. Não, é o elementar que precisa ser feito. Nós temos que ser corretos, temos que ser transparentes, nós temos que prestar conta, seja aos acionistas, se é uma empresa familiar, tem que prestar conta à família, porque foi colocado na mão de um determinado membro da família a condução de um negócio. O negócio é da família, não é dele que está conduzindo. É da família como um todo. Tem que prestar conta, tem que ser respeitoso para com a família. Tem que entender os anseios dessa família, como tem que se entender os anseios e exigências dos acionistas nas companhias de capital aberto. Então, assim, sem governança, a gente acaba achando que pode muito, mas não pode tudo. Então, a adoção dos princípios da governança corporativa é fundamental, é indispensável e necessário para que a empresa tenha perspectiva de futuro. Parabéns, Donino, e você é uma inspiração para nós como empreendedores, empresários, Obrigado. Como pessoa e como cidadão. Obrigado. Parabéns mesmo pela essa trajetória e que realmente continue nos ensinando muito e nos dando muitos exemplos. Muito obrigado. Obrigado.